Olá, pessoal! Então, continuando a aula sobre luto, a gente vai falar um pouquinho dos efeitos do luto sobre a saúde, né? Essa parte somática. Ficou um pouquinho claro? Deixa eu arrumar aqui rapidinho, enquanto vocês estão vendo. Bem rapidinho, só para não ficar clara demais a cor da letra. Aí. Então, pessoal, é normal a gente escutar, né, de pessoas enlutadas, frases assim, eu tô com o coração partido, eu tô com um aperto no peito, tá doendo, uma parte de mim foi arrancada, né? Então, essas frases, elas exemplificam muito bem essa somatização, né, que é real. Então, isso não é uma coisa irreal, né, é uma coisa real. Então, são bem comuns essas expressões, né? E após o luto, tem alguns sinais, alguns sintomas, alguns agravos que eles podem ocorrer. Então, estão descritos aqui, ó. A cirrose, infecções, então, enlutados estão mais propensos, né? Doenças mentais, aqui a gente pode citar a ansiedade, a depressão, até a síndrome do pânico, né? As crises de pânico, como eu falei, infarto e até mesmo suicídio. Então, como não pensar, né, que a enfermagem tem inserção no cuidado a pessoas enlutadas, né? Com certeza a gente tem que fazer mais trabalhos, mais estudos, estar mais próximos, né? Fazer mais projetos para esse público, ok? Então aqui eu coloquei alguns, ó, em relação a sentimentos. Pode ter mais ansiedade, solidão, tristeza, a pessoa pode ficar com muita raiva, ou se sentir culpada, ou culpar alguém. Ter um sentimento de alívio, a gente não fala muito sobre isso, mas pode, né? Às vezes a pessoa que morreu, ela, nossa, não era bacana para aquela família, vamos supor. E às vezes a morte é um alívio, às vezes a família fica até feliz. Então é um sentimento ambíguo, né? Porque a sociedade não aceita muitas vezes. Então pode ser que a gente se depare com pessoas que se sintam aliviadas, pode ser, tá? Ou estarrecidas, né? Como a gente falou. Nós temos diagnósticos de enfermagem para esses sentimentos? Temos, e toda vez que a gente tem diagnóstico, a gente tem intervenção para fazer, tá? De enfermagem. Sensações físicas que podem levar, inclusive, essa pessoa a procurar os serviços de saúde, né? Então, toda vez que alguém procura o serviço de saúde, a gente tem que perguntar, não só escutar a queixa, mas perguntar se ela tá com algum problema, se aconteceu alguma coisa, para verificar se não é uma questão ligada ao luto, tá? Isso não quer dizer que se ela tá enlutada, ela não pode estar infartando, porque tem pessoas que pensam assim, não, isso daí é luto, né? Mas o luto também gera infarto, tá? Essa dor, esse estresse, ele é real, tá? Então, ó, aperto no peito, dor no coração, né? Dor torácica, dor no estômago, dor de cabeça, nó na garganta. Algumas pessoas ficam sem querer falar por um tempo, né? Falta de energia, isso é muito comum. Boca seca e sensação de despersonalização. Tipo, parece que a pessoa não é mais ela mesma, sabe? Então, isso pode acontecer. Na parte cognitiva, ó, pode ficar confusa, pode errar caminho, errar receita, esquecer de lavar as suas roupas, por exemplo, esquecer de sua higiene pessoal, né? Isso é comum. Uma preocupação excessiva com as coisas, será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou conseguir dormir? Então, isso né, pode acontecer. Ou ela ficar descrente de que nada mais vai dar certo, né? Isso pode acontecer. Alucinações, até o Colin Park cita, né? A sensação de presença do falecido, cheiro, então isso pode ocorrer. Comportamentos, então, ó, alteração no sono, no apetite, na atenção, inquietação. Ao mesmo tempo que algumas pessoas querem muito a lembrança de quem faleceu, outras pessoas evitam ao máximo. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que essa evitação chega ao ponto de manter por anos, né? O quarto, o local onde aquela pessoa habitava, né? Eu citei um livro, eu acho que na outra aula eu devo ter citado, da Guiomar Martins, é uma enfermeira que fez, né, estudou muito essa questão da morte, do luto. Ela perdeu um filho aqui em Curitiba, até tem vários jornais com a foto do filho. Ele tocava piano, era um adolescente muito bonito, né? E ele morreu em um acidente de carro. E ela fala nas palestras que durante muito tempo ela guardou a roupa dele
né? Entregaram para ela no IML aquela roupa, a funerária passou a roupa para ela toda rasgada, toda cheia de sangue, e ela foi muito criticada pelos familiares por um tempo, porque ela guardava aquilo. E ela disse várias vezes, era a única coisa que havia sobrado daquele filho, né? Então, a gente também deve respeitar esse tempo, né, do desapego a essas coisas, tá? Choro, né, pode acontecer, e visitação a lugares em que a pessoa ia. Então, vamos supor que a pessoa gostava muito de jogar futebol. A gente pode ver um familiar muito naquele campo de futebol. E aqui nós nos incluímos enquanto trabalhadores da saúde, para pessoas que ficaram muito tempo internadas, o familiar pode querer fazer uma visita a esse local. Tem alguns hospitais no Brasil que já têm feito iniciativas de não... às vezes as pessoas elas ficam com vergonha de ir até o hospital, elas acabam indo sempre dando uma desculpa. Eu vim aqui que eu precisava de um documento. Então, alguns hospitais estão fazendo o convite para a pessoa, né? Por exemplo, alguns hospitais têm missas mensais para as famílias enlutadas. Então, é uma oportunidade que a família tem de ir até lá e ser valorizado o seu luto. Acho que isso é muito importante, né? A gente não interditar luto de ninguém, pelo contrário, a gente tem que valorizar, né, esse processo, essa transição psicossocial. Então, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, do luto não reconhecido e do luto complicado. Ficou clarinho de novo aqui o slide. Deixa eu arrumar para vocês. Então, pessoal, em relação ao luto não reconhecido, ele é um pouquinho diferente do luto que pode ser complicado, tá? Não reconhecido, pessoal, é aquele luto que a sociedade não reconhece como sendo legítimo. Vocês podem perguntar, nossa, mas então tem luto legítimo e não legítimo? Da parte da ciência, não, né? Todo luto deveria ser legítimo. Mas a sociedade, em alguns cenários, ela é um pouco cruel, né? E nós, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais da saúde, a gente tem que estar muito próxima dessas pessoas enlutadas, né? Com essas características que podem gerar luto não reconhecido. Qual é o nosso papel? Reconhecer, dar vez e dar voz para essas pessoas, né? Então, luto não reconhecido, vamos colocar alguns exemplos, né? O indivíduo que experiencia a perda não pode admiti-la abertamente. Exemplo, uma pessoa que tinha um amante, né? Então, a família, por exemplo, do marido ou da mulher, a família que está enlutada, o amante não tem esse direito. Daí alguém pode falar, mas amante tem que, né? Amante é amante. Mas veja, olha que problema sério, né? Às vezes aquelas pessoas tinham uma relação muito intensa de afeto, né? E essa ruptura, ela pode gerar um luto não reconhecido, em que aquele amante, né? Ele não pode verbalizar. Então, olha que complicado, né? Uma situação em que não se possa expressar seu luto ou ser socialmente suportado. Então, aqui a gente também tem algumas situações de mães que perdem os bebês durante a gestação. Então, é como se a sociedade não reconhecesse isso. Não, mas nem teve o bebê, por que tá chorando, né? Então, veja, olha que interdição desse luto, né? Então, isso é muito ruim. Para quem for trabalhar nessa área da materno, né, da saúde da mulher, então isso é muito importante, né? Reconhecer esse luto dessa família, desse pai, dessa mãe, né? Terceiro pensamento aqui, inibição social do luto por meio de normas explícitas ou implícitas de quando, por quê, como e onde se enlutar. Então, isso é muito interessante. Tem famílias, por exemplo, que não deixam uma certa pessoa ficar falando do seu luto. Para com isso, para com esse assunto. Então, isso é péssimo, né? Essa interdição é muito ruim. Então, o luto, é importante que ele seja expressado, até para que ele termine, né? Senão ele começa a complicar, a pessoa fica engolindo aquilo, interditando aquilo. Então, esse processo pode se tornar complicado, tá bom? Então, dar vez, dar voz, né? Para essas pessoas é muito importante. Essa interdição de luto, pessoal, pode contribuir para negação ao direito do processo de luto. É como se aquela pessoa mesmo começasse a pensar, não, eu não posso chorar.
eu não posso manifestar minha tristeza. Então, isso pode gerar um complicador para ela, né? Pode fazer esse processo se estender por muito tempo, tá? Então, aqui, ó, o que a gente deve evitar? Frases que socialmente enfatizam a interdição desse luto. Então, foi melhor assim. A gente escuta muito isso quando tem morte por um acidente, né? Ou por uma doença muito avançada. Foi melhor assim, né? Melhor criança, né? Melhor do que ele tivesse alguma deficiência, né? Então, essas frases, elas são péssimas, né? A gente não deve pronunciar. São frases que interditam, né? Não reconhecem esse luto. Então, essas frases podem não contribuir para a expressão do luto, legitimando uma insignificância social. Para com isso, né? Para que ficar chorando, para que ficar lembrando? Então, isso é bem ruim, né? Essas mensagens desconsideram, desaprovam, desencorajam e invalidam o processo de luto dos envolvidos. Então, tá tendo um debate muito sério agora com essa situação do Covid, né? Dos jornais ficarem falando nisso o tempo todo. Claro, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas veja, para quem é o enlutado, não ser reconhecido, se ninguém falar nisso, também é uma dor muito grande, né? É uma interdição do luto. Então, reconhecer, dar visibilidade, dar voz é muito importante, né? Se vocês observarem os Estados Unidos, vários países, né? Alemanha, Polônia, eles têm monumentos para homenagear pessoas que faleceram em situações muito drásticas, né? Os Estados Unidos lá tem um memorial do 11 de setembro. Então, se vocês puderem ver na internet aonde ficavam as torres, eles construíram um memorial, né? E aí é como se fosse um buraco, assim, mas é bem organizado. É como se fosse um prédio invertido. Você olha para baixo, você vê a água caindo lá para baixo, você não consegue ver o fim. E naquele local existiu uma única árvore que não foi atingida. Então, tem a história da árvore, né? Eles também construíram um lugar onde pertences encontrados naquele local foram expostos agora, contando a história daquelas pessoas. Então, ele é um ponto turístico hoje. Alguém pode falar, nossa, que mórbido, mas isso legitima o luto dessas pessoas e é socialmente importante, né? Na Polônia, né, tem as visitas ao campo de concentração, né, de Auschwitz. Alguém pode pensar, nossa, que mórbido, mas é também um reconhecimento de um luto, né? De um luto de várias pessoas. Em Brumadinho, eles fizeram várias homenagens, fazem até hoje, né? Para as pessoas que faleceram também. Várias pessoas podem pensar, nossa, que mórbido, mas isso é importante para reconhecimento social desse luto, tá? Outro, só para citar, né? Existe as Mães da Candelária lá no Rio de Janeiro, né? Até hoje, né? Passados mais de 10 anos, elas fazem manifestações na escadaria da Candelária, né? Por quê? Reconhecimento social, né? Não interdição desse luto. Então, luto é uma questão social também, né? E luto complicado, pessoal, é aquele em que esse processo, aquelas etapas que a gente falou, elas podem demorar muito para acontecer, ou seja, a pessoa pode demorar muito tempo para ressignificar sua vida, né? Assumir o seu novo papel, a sua transição psicossocial. E aí, essa pessoa, com certeza, né, vai precisar de ajuda psicológica. Então, veja, todo mundo vai precisar de ajuda psicológica para enfrentar o luto? Não, muitas pessoas vão ter essa ajuda com amigos ou com a religião, né? Cada um vai ter uma forma de enfrentamento. Mas as pessoas que tiverem luto complicado, provavelmente vão precisar, tá? Então, o luto complicado, pessoal, ele já teve vários nomes, luto anormal, mal adaptado, atípico, prolongado, não resolvido. E agora se usa mais esse termo luto complicado. Então, o que seria o luto complicado? Não tem um tempo, né, como eu falei, mas é o luto associado a uma alteração importante no desempenho social que considera esse luto não saudável. Então, veja como o luto é algo muito atrelado ao nosso desempenho, né, a nossa postura frente à vida. Então, veja, não vai ser normal.
uma pessoa se afastar do seu trabalho após um período de luto e manter esse afastamento, sei lá, por um período longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, com certeza, isso foi um luto que complicou, né? Ou a pessoa não consegue ressignificar, né? Ela ainda está procurando a pessoa perdida naquelas etapas lá. Então, são pessoas que vão precisar de ajuda. Auxiliar nessa detecção é também nossa função, né? No convívio ali com famílias, certo? E aí, pessoal, coloquei um quadradinho amarelinho. Em quem que isso é muito comum? Em quem tem perda ambígua. O que é perda ambígua? Exemplo, perdeu o marido e perdeu também a fonte de renda. Então, isso é uma perda ambígua. Perdeu o filho e perdeu também o sonho que ela tinha de ver o filho, sei lá, ser um atleta, certo? Então, essas perdas ambíguas, elas geram ainda mais complicadores, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho dos determinantes do luto. Isso é bem importante porque, conforme esses determinantes, a pessoa pode ter mais ou menos dificuldade para atravessar esse processo. Ninguém está falando que esse processo é fácil, né? Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras menos dificuldade. E o que impacta muito nisso? Os determinantes, tá? Então, determinantes da perda, né, do luto. Ó, a relação com a pessoa que morreu. Às vezes faleceu uma pessoa, né, que não tinha uma boa relação com o enlutado. Então, pode ser que o processo de luto fique mais fácil. Mas quanto mais intensa a relação, mais difícil será o processo, né? As suas experiências da infância. Então, até o Corin Parkes mesmo tem um livro que é sobre a teoria do apego. Isso é muito interessante até para quem tem filhos, né? A relação familiar, se ela passa uma segurança para aquela criança ou se ela passa uma insegurança. Então, essa questão do apego que ela tem com as pessoas, se é um apego mais seguro ou se é um apego mais inseguro, vai determinar como ela vai lidar com as perdas lá na frente, certo? Por que tem gente bem resiliente que perde emprego, perde a casa, perde dinheiro, perde a família e é resiliente, enfrenta essa perda muito bem? Porque às vezes teve uma estrutura familiar lá atrás de apego seguro, né? Então isso vai interferir. Experiências posteriores à perda também vão se refletir. Então, por exemplo, perdeu uma pessoa, mas tem uma estrutura financeira legal, provavelmente vai ser um pouco mais fácil dela atravessar esse processo, né? Agora, teve uma experiência de muita dívida, de muito problema, então isso pode agravar também. E o tipo de morte, né, pessoal? Claro. Então, por exemplo, mortes mais trágicas, né, em que a pessoa não teve muito tempo de assimilar essa notícia, notícias dadas de forma abrupta, sem preparo, né? Então, isso pode agravar muito o processo depois, tá? Então, pensem, a gente está falando, tem vários grupos agora com essa situação do coronavírus estudando, né? Porque é uma morte muitas vezes rápida, né? Então, não dá tempo da pessoa assimilar aquilo. Uma morte rápida, uma morte que não propicia encontros, velamento. Então, isso tudo certamente pode trazer lutos mais complicados, né? 2, personalidade. Então, claro, pessoal, quem tem uma personalidade já de mais emoção, né, de mais sensibilidade, provavelmente pode tender a sofrer mais, né? Religião, então, dependendo da religião, a gente sabe que o processo de enfrentamento é um pouco facilitado, né? Fatores culturais, sociais e familiares vão interferir no luto. O apoio social que essa pessoa tem. Então, veja, eu acho que esse é um papel bem legal do enfermeiro. Se eu tô vendo que alguém, né, que eu estou atendendo, tá nesse processo e não tem muito apoio, eu vou procurar fortalecer a rede de apoio dessa pessoa, tá? Eu vou procurar ajudar ela a encontrar uma rede de apoio. Se eu não tenho, eu preciso encontrar, né? Não é todo mundo que tem família, que tem amigos, né? Quem não tem, então a gente precisa auxiliar. Estresse secundários, então, sei lá, além do óbito, perdeu o plano de saúde, além do óbito, não tem dinheiro para pagar a casa, além do óbito, perdeu o emprego, né? Então, essas coisas facilitam, né? Facilitam não, dificultam o processo, tá? E como que a gente pode auxiliar esse enlutado? Então, até mesmo o Corin Parkes, ele fala de tarefas
que esse enlutado tem. Então, como que nós, enfermeiras, podemos ajudar nesse processo? Auxiliando essa pessoa a realizar essas tarefas. Lembrando que isso não é rápido, né? Então, primeiro, aceitar a realidade da perda. Tem que aceitar que essa pessoa não vai voltar. Mesmo para quem tem a crença em religiões espiritualistas, né? Que creem na reencarnação. Por exemplo, católicos não creem na reencarnação, eles creem, né, na ressurreição em um outro plano. Os espíritas e várias religiões espiritistas, né, espiritualistas, acreditam na reencarnação. Mas mesmo que haja essa crença, nesse plano, nesse momento, a pessoa tem que cumprir a primeira tarefa. A pessoa não voltará, pelo menos para esse plano, né? Ela não voltará. Então, essa tarefa ela tem que estar bem sedimentada, né, psicologicamente. A segunda tarefa, fazer expressão da sua dor, né? Então, veja, eu, enfermeiro, tenho que ajudar a pessoa a dar vazão quando ela quer chorar, quando ela quer falar, quem sabe fazer uma homenagem, fazer uma visita ao hospital, fazer uma missa, tudo que essa pessoa puder fazer para expressar a sua perda, vai auxiliar no processo, tá? Se as pessoas ficarem interditando ela, provavelmente esse processo vai demorar mais, tá? 3. Adaptar-se ao ambiente em que vive com a ausência da pessoa. Então, isso leva tempo também. Tirar as coisas da pessoa, fazer doações, mudar as coisas de lugar, dar uso para o quarto que era da pessoa, por exemplo, né? Renovar os horários, por exemplo, em que tomava o café, em que fazia as refeições, mudar os caminhos, né? Se adaptar àquela nova realidade. Muitas vezes isso envolve dinheiro, então viver com menos dinheiro, né? Todas essas questões. 4. Desligar-se emocionalmente do falecido, prosseguindo a sua vida. Então, é a hora de readaptar mesmo, virar a página, como a gente diz, né? Veja que vai ter um momento que eu acho que é o 2 ali, né? Na tarefa 2 é a hora de falar muito da pessoa, lembrar da pessoa, mexer nas coisas da pessoa, fazer homenagens para a pessoa, visitar todos os lugares, falar com todas as pessoas que ela convivia, ouvir as histórias. Só que vai chegar uma hora que essa tarefa vai terminar. E aí a pessoa vai virar a página e vai se adaptar. E na última parte, né, a última tarefa é se desligar daquela pessoa, reorganizar a casa, reorganizar a rotina, tá? Isso não é tarefa fácil, mas é a tarefa necessária que a gente pode ajudar. Se eu não puder ajudar, que eu não atrapalhe, tá? Que eu não interdite. Isso já é uma coisa muito importante, tá? Como que eu sei que a pessoa tá indo bem no processo de luto? Quando eu tô vendo que ela tá fazendo essas tarefas, né? Se eu tô vendo esses movimentos, isso é muito importante. Agora, se eu vejo, por exemplo, que a pessoa parou na tarefa 2 e não sai da tarefa 2, eu vou ajudar ela a passar para a tarefa 3, né? Eu vou ajudar ela a perceber isso. Ok? Então, pessoal, na prática, o que a gente pode fazer, né? Compreender que o luto é um processo normal pelo qual todos nós iremos passar. Todas as pessoas vão passar por isso, né? Independente se é da área da saúde ou não. As manifestações são muito individuais, porque tem muitos determinantes. Então, por que uma pessoa se joga no chão e a outra não derrama uma lágrima? Porque a gente viu ali que tem muitos determinantes envolvidos, até mesmo a forma como você foi criado, tá? É singular para cada pessoa, então a gente não deve julgar ninguém. E todas as manifestações devem ser respeitadas, acolhidas e acompanhadas, né? Para que a gente não tenha um luto complicado. Nesse sentido, pessoal, reforçamos aqui a importância de todos os rituais. Então, não apressar nada, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma oração e a gente fica apressando. Às vezes ela quer fazer uma despedida e a gente fica apressando, tá bom? Então, acolher todos esses rituais, isso é muito importante, ok? Obrigada, viu, pessoal?